Eu convido a todos para acompanhar uma leitura nas epístolas de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Capítulo 2, por favor. Capítulo 2, no final do versículo 3, nós lemos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Passemos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O último capítulo, capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É só isso que vamos ler da boa palavra de Deus esta noite. Mas, pessoalmente, eu gosto daquela leitura que fizemos em 1 Timóteo, capítulo 2, apresentando-nos o mediador, o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que fez por amor de nós sobre a cruz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E como fez o meu irmão que já falou, eu quero fazer também o que diz alguém. Vamos continuar apresentando este grande Salvador, destacando aquela obra que consumou sobre a cruz, o pagamento daquele preço infinito, visando a nossa liberdade da escravidão do pecado. Porque está escrito ali, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, em preço de livramento, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
essa bendita pessoa e a obra que fez na cruz ainda servem de testemunho. E cabe a mim testificar outra vez da eficácia dessa obra que o Salvador fez sobre a cruz. O preço que pagou ainda vale para a liberdade do escravo do pecado que escuta a minha voz neste momento. Não demora mais, amigo, nos seus pecados. Deus está lhe oferecendo uma grande salvação. Liberdade dos seus pecados. Liberdade da escravidão. Livramento do inferno. O Salvador já pagou o preço. Basta você renunciar aos seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo para a sua bênção nesta hora até. Nós temos lido ali no capítulo 1 de 1 Timóteo o que o apóstolo Paulo tem dito. E uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo chama-se, aqui neste versículo, o principal dos pecadores. Imagine um homem assim, falar de si mesmo, chamando-se a si mesmo do principal dos pecadores. Ele alcançou a salvação. Confiou no Senhor Jesus Cristo. Lemos disso em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco. O homem querendo prender os crentes, de repente caiu por terra, clamando: Senhor, quem és? Sou Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, o pecador contrito e quebrantado, prostrado ali no chão, no caminho para Damasco, acabou se valendo daquela obra que o Salvador consumou sobre a cruz. O Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. E Paulo, tomando o seu lugar de pecador, recebeu a Cristo como Salvador, reconhecendo que o Salvador tinha levado sobre si o castigo pelos seus pecados. Paulo recebeu a Cristo e foi salvo num instante. O principal dos pecadores alcançou a salvação. Você pode alcançar a mesma salvação. Você precisa da mesma salvação. Porque você também é pecador, bem como eu, bem como qualquer outra pessoa no mundo. Somos pecadores. Certamente você tem como se lembrar daquilo que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de Adão no jardim do Éden, fomos feitos pecadores. A queda, a desobediência de Adão resultou em nós sendo pecadores. Oh, amigos aqui presentes na sala virtual,
Vamos aceitar o que Deus diz a nosso respeito. O que aconteceu no jardim do Éden nos atingiu. Fez que fôssemos pecadores. Mas lemos aqui neste texto que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Pecadores precisam ser salvos dos seus pecados. Precisam ser salvos do inferno, da condenação eterna. Mas felizmente podemos anunciar que pecadores podem ser salvos. Em 2021, Deus oferece a salvação a todos. Temos lido no capítulo 2, versículo 13 e 4, Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem, que quer que todos sejamos salvos. Deus quer que você seja salvo pela sua graça. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa destinada para habitar nos céus, eternidade adentro. Deus ama a você e deseja enriquecer a você no sentido espiritual, dando-lhe a salvação, perdão dos seus pecados. Ele quer que você seja uma nova criatura. Não está cansado dos seus pecados? Ainda não descobriu que o mundo não tem como lhe satisfazer? Você não descobriu ainda que está na hora para você tratar do assunto da salvação da sua alma? A vinda do Senhor está próxima. A morte nos rodeia. Você precisa se apressar para buscar a sua salvação. Mas lemos aqui que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O versículo informa-nos do propósito da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Veio para salvar os pecadores. Outros versículos podem ser usados para colaborar aquilo que está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 1 e 15. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, que bom que Deus lembrou-se de nós, da nossa miséria. E enviou seu único filho, o melhor que tinha, para este filho preparar uma grande salvação mediante a sua morte na cruz. Este filho, sujeitando-se à vontade de Deus, dirigiu-se à cruz do Calvário e morreu por nós, pecadores. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O Salvador morreu para que você fosse salvo. Mas isso faz me lembrar daquilo que está escrito ali no capítulo 2. Porque havia uma grande necessidade de um intermediário. Temos aqui nestes versículos, versículo 5, por exemplo,
o Deus Santo que habita no céu, porque há só Deus, o Criador de todas as coisas, o Santo Deus do céu. Porque há só Deus e só mediador entre Deus e os homens. Temos ali no final do versículo. Homens. Como se descreve os homens? Pecadores, inimigos de Deus, afastados de Deus, perdidos, pecadores, manchados pelo pecado, arruinados pelo pecado. E assim, temos as duas partes. O Deus Santo, os homens pecadores. E como eu disse, havia a necessidade de intermediário, alguém para se pôr entre os dois. Quem é essa pessoa? O intermediário, o mediador, o Senhor Jesus Cristo. Somente ele tinha como agir como mediador. Não havia outra pessoa qualificada para agir como intermediário. O Salvador tornou-se homem, sem deixar de ser Deus, no grande evento da sua encarnação. Veio para este mundo para agir como mediador, atentar para as necessidades dos dois, para Deus poder perdoar o pecador dos seus pecados de uma forma justa. O assunto do pecado teve que ser resolvido. Somente o Salvador tinha como resolver esse assunto, pelo sacrifício de si mesmo sobre a cruz do Calvário. E por isso lemos como o Salvador de passo firme dirigiu-se à cruz e ofereceu-se sobre aquela cruz. E durante as 6 horas de sofrimento, deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos, por você, por eu, por todos. Oh, você pode se apropriar desse grande Salvador, porque você, reconhecendo que é como escravo do pecado, pode ser libertado ao confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele já fez essa obra, já pagou o preço exigido. Deus tem como dizer, como nós lemos em Jó, capítulo 33, livra-o, que já achei resgate. Livra-o, que não desça a cova. Já achei resgate. Deus achou o resgate necessário para poder livrar o pecador. Como diz alguém? Através daquela obra que o Senhor Jesus consumou na cruz. Passando para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, nós lemos como o apóstolo Paulo escreveu ali que padeceu, por cuja causa padeço. Ele recebeu um cargo muito, muito importante, o cargo de ser apóstolo, pregador, mestre. Mas junto com esse grande cargo de importância, ele recebeu
grande sofrimento. Lemos? Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que. Dá para perceber, mesmo lendo essas palavras, que o apóstolo Paulo teve plena certeza da sua situação espiritual. Ele estava no caminho do céu, tinha plena certeza disso. Porque no caminho para Damasco, confiou, creu no Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Você quer saber o que deveria fazer para ser salvo? Escute. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E você creia em Cristo para a sua salvação. No capítulo 4, o apóstolo Paulo está se aproximando do fim da sua vida. Como se fosse um navio prestes para atracar no porto do céu, de bandeira hasteada. E o que foi que ele escreveu? Ali no capítulo 4, nós lemos: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nada de nervosismo, nada de dúvida. O homem, dentro de poucas horas, estaria no céu. Se você estivesse tão perto da morte, poderia escrever alguma coisa semelhante? Poderia ter certeza de um lugar no céu? Ou será que você seria como Esaú, tendo feito uma má escolha aqui nesta vida, você vai ter que descer para o inferno para iniciar uma eternidade de pavor, de agonia, de remorso, olhando para trás, lembrando-se de tantas pregações do Evangelho, oportunidades desperdiçadas. Que você seja prudente esta noite. Este Salvador está disponível ainda. O Salvador ainda tem como salvar a você. Aquela obra que fez ainda vale. Confie nele sem mais demora. Vamos orar.